Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruna Moura, eu sou bacharel em Engenharia Hídrica pela UFPEL e hoje vou apresentar o trabalho juntamente com meu colega Daniel Gunnar. Tanto eu como ele, a gente faz parte do programa de pós-graduação em recursos hídricos, né? E vamos apresentar o trabalho da disciplina de solos, né? Aplicados a recursos hídricos, onde o nosso tema vai ser conservação do solo. Para a gente entender um pouquinho, né, do tema, o que exatamente é a conservação do solo. Então, no modo geral, a conservação do solo é um conjunto de práticas agrícolas que busca o manejo correto das terras cultiváveis, evitando erosão. E aí o que vem, né, é o que é erosão, né? O que é esse evitar erosão, e é o que a gente vai tratar bastante aqui durante a nossa apresentação. Então, a erosão, né, ela vai ser um processo de desgaste da superfície, de arrastamento das partículas do solo por agentes, né? Esses agentes, eles podem ser a água, os ventos, o gelo, ou também agentes geológicos, incluindo processos, né, como o arraste gravitacional. E aí, no próximo slide, a gente vai ver um pouquinho, né, sobre os principais tipos de erosão. Existem dois tipos principais de erosão, tá? Onde são a erosão geológica e a erosão acelerada. E qual que é a diferença das duas? Bom, a erosão geológica ela vai ter um processo lento, enquanto a erosão acelerada vai ser rápido e vai ser bastante destrutivo. A geológica ela vai ser responsável pela modelagem, né, tanto dos relevos, né, das paisagens, como a gente vê montanhas, planícies, planaltos, entre outras coisas. Vai ter um processo construtivo, né, e não vai ter influência nenhuma pelo homem. E normalmente na erosão geológica, as taxas de formação vão superar as taxas de remoção. Já na erosão acelerada, né, vai ser um pouquinho diferente, porque quase todas essas operações agrícolas, elas vão ser intensificadoras do processo erosivo, e ela tem muita influência do homem justamente por esse processo do manejo da agricultura. Na erosão acelerada, as taxas de remoção elas vão superar as taxas de formação, e a retirada da cobertura vegetal, principalmente, vai ser um dos principais fatores que vão expor a superfície dos solos, né, fazendo com que ela fique vulnerável para que os ventos e a água atuem de forma mais intensa nessa região. Como eu já tinha falado, né, os principais agentes da erosão, então, eles vão ser o vento e a água, né. O vento, porque ele vai ocorrer pela abrasão das partículas de rocha e solo de suspensão. E a água vai ser o mais importante, porque ele vai atuar, né, através da chuva e vai acarretar, né, na mudança do solo. Vão erodir as margens, né, ou também erodir. Aí aqui eu trago uma figura só para mostrar, né, os agentes principais da erosão e como que eles vão influenciar, né, nesses agentes de transportes para a erosão. Outro, né, agente de erosão importante vai ser a mudança de temperatura, porque quando a agente de erosão geológica ele é perceptível somente quando se considera longo período de tempo, como por exemplo, as fraturas geradas nas rochas. Essas fraturas vão tender a ser superficiais nas variações de temperatura entre o dia e a noite, enquanto são mais profundas quando originadas das alternâncias entre o verão e o inverno. E também, né, os fatores biológicos, porque podem causar, né, ser causado por organismos tais como os líquens, musgos, sobre essas rochas. Contudo, os efeitos principais das alterações promovidas por organismos estão relacionados à aceleração da atuação de outros agentes como a água e o vento. Existem alguns limites aceitáveis de erosão. Na verdade, né, isso é bem discutível, esse tema, porque diversos autores eles têm algumas opiniões diferentes sobre isso. O ideal seria, né, não ter existência de processos erosivos, né, pois se estende que os sistemas agrícolas eles são tecnicamente conduzidos para que não se tenha essa perda de solo. Porém, eles estabelecem alguma possibilidade de aceitar níveis consideráveis da erosão, mas eles são bastante questionáveis, primeiro porque precisa de uma longa escala de tempo para tu analisar quanto tempo, né, que se perde de solo em determinada região, e isso varia muito, porque tu vai precisar analisar qual solo que tem ali, qual tipo de solo, né, a quantidade de precipitação que esse solo sofre, dentre outros, né,
dentre outros fatores que vão influenciar, e muitas vezes uma estimativa é bastante difícil, porque se espera que de 300 a 1.000 anos se tem uma perda de 25 milímetros de solo. Mas essa estimativa é muito reduzida quando se considera o revolvimento, né, do solo pelo cultivo, então, devido à agricultura que é bastante intensa em toda a região, principalmente aqui do Brasil. Como eu tinha falado, então, né, um dos principais formas, né, de erosão é a hídrica, né, e uma delas é pelo impacto das gotas das chuvas, né, que exatamente como mostra aqui nessa imagem, a gota da chuva elas vão cair, vão separar, né, essa partículas maiores, esses agregados, né, em partículas menores, que vão ser um facilitador, essas partículas menores, para a infiltração, né, a velocidade de infiltração da água no perfil do solo, favorecendo, então, a forma e a formação de enxurradas, né? Então, bem como mostra, aqui vai ter a chuva, ela vai separar esses agregados em agregados menores, que vão facilitar para que essa água entre aqui no solo, né? Aqui vai ficar um espaço exposto, né? As partículas elas também vão se remanejar para lugares diferentes e isso intensifica o processo erosivo. Outro tipo de erosão hídrica, né, é a erosão laminar, que ela vai ser um tipo de erosão em que as finas camadas do solo vão ser removidas em toda uma área, sendo a menos notada visualmente, né? Ela pode ser percebida a partir da exposição de raízes de plantas perenes, então são fissuras, né, um pouco menores, né, em que vão separar esses agregados de solo. Ainda falando das formas de erosão hídrica, né? Outra forma são a erosão em sulcos, como mostra essa figura, né? Que ela vai ser uma forma de erosão resultado da concentração da enxurrada em alguns pontos específicos do terreno, né? Onde ele vai fazer com que essa enxurrada atinja o volume e velocidade suficientes para formar sulcos mais ou menos profundos, mas que vão impactar, né, no solo, né, podendo até atingir profundidades em que interrompam o trabalho de máquinas para cultivos agrícolas. A erosão em vossorocas, né, elas vão ser ocasionadas por grandes concentrações de enxurradas, então vão ser umas erosões que vão formar digamos que espaços, né, bem maiores do que, por exemplo, a erosão anterior, né? E ano após ano, no mesmo sulco, né? Então é como se uma chuva concentrasse naquela parte do terreno, ano após ano, né? E ampliando esse deslocamento, então, de grandes massas de solo, formando grandes cavidades em extensão e profundidade, como mostra a imagem aqui do lado. Outro tipo também, né, é uma de erosão hídrica é pelo deslocamento e escorregamento de massas, né, como mostra aqui essa imagem, que vai ocasionar, então, normalmente ocasionada por cortes feitos nas bases dos morros, que vão ser um corte, né, que vai influenciar para que esse agregado de solo se forme numa região mais baixa, por exemplo, como mostra aqui na foto, ó. Então aqui teria o sentido do movimento paralelo à superfície da fraqueza, né, a ruptura ao longo dessas superfícies e geralmente associados a solos poucos espessos. Ainda também, né, não tão comum, mas existe, são as erosões em pedestrais, né, que vão ocorrer com um solo ocorre quando um solo de grande suscetibilidade, a erosão vai se encontrar protegido da ação de salpicamento por uma pedra ou uma raiz de árvore. Então, que nada mais é, né, que um material mais resistente à erosão. É quando a erosão, né, nessa vizinhança, ela vai ser principalmente por salpicamento, não havendo a ação dessas enxurradas, evidente pelo não desgaste da base dos pedestrais. Outra forma também são a erosões em pináculos, que elas vão ser caracterizadas, né, por deixar altos pináculos no fundo e nos lados das vossorocas, e vai estar geralmente associada às condições altamente erosionáveis, né, de alguns solos. É um tipo de erosão sempre associada a sulcos verticais profundos nas vossorocas, como mostra a figura ali do lado. Outro tipo de erosão hídrica que não é tão conhecida, mas na verdade ela é bem conhecida a olho assim da gente, a gente comenta muito, mas não se fala muito, né, que é um tipo de erosão que ocorreu nesse lugar, que são as erosões em túnel,
onde elas vão ocorrer em solos sujeitos à erosão em pináculos, né, formando túneis contínuos ou canais subterrâneos. E isso vai sempre ocorrer quando a água da superfície se movimenta dentro do solo até encontrar uma camada menos permeável, arrastando partículas mais finas da camada mais porosa. E agora falando um pouquinho de um assunto que é bem importante e interessante, seriam as fases, né, no processo de erosão. Então, mais conhecidamente, a gente tem 3 fases, né, onde vai ser o destacamento, o transporte e a sedimentação. Falando do destacamento, ou também desagregação, como a gente chama, ela vai ser o umedecimento dos agregados durante as chuvas, que vai amenizar as forças da coesão entre as partículas do solo, tornando os agregados mais suscetíveis à fragmentação com o impacto continuado das gotas de chuva. Elas vão contribuir também nessa fase as enxurradas formadas pelo escorrimento superficial. Daí depois, né, que tem essa desagregação desse solo, vai acontecer o transporte. O transporte vão ser as partículas de solo desagregadas, né, pelas gotas de chuva, que vão poder, né, ou não ser transportadas pelo salpique, né, ou seja, junto com as gotículas de chuva subdivididas e que se deslocam com o impacto das primeiras gotas. As enxurradas formadas pelo escoamento superficial, elas são outro meio de transporte dessas partículas, né. E aí, por fim, vai ter a sedimentação, ou também deposição, como é chamado, né? Onde vai ser a diminuição, né? Ou até o cessamento da velocidade e a turbulência dessas enxurradas e encerradas das chuvas. Então, vai ser quando as partículas do solo elas vão ser depositadas, então, nas porções mais rebaixadas do relevo. E esses processos vão poder ocasionar o assoreamento, né, de cursos de águas ou reservatórios. Agora entrando mais um pouquinho na parte de manejo do solo, né, e erosão, então, o que geralmente isso ocasiona, né? A administração incorreta do solo, né, o desmatamento indiscriminado, isso porque a gente retira, né, propriedades extremamente impactantes, né, das gotículas de chuva que chegam no solo quando a gente desmata. A gente também não usa, né, a terra através da aptidão recomendada, e por causa disso a gente tem uma falta enorme de planejamentos e práticas conservacionistas, né, que não são realmente aplicadas na prática, né, e tem um preparo do solo muito inadequado e frágil. E aí eu até trouxe aqui um diagrama que eu encontrei de um autor, que eu acho que, se eu não me engano, é da Embrapa, que eu me esqueci de colocar referência, mas que ele fala, né, de todas essas desses impactos, né, do manejo no solo. E qual que é a situação, né? Agora a gente vai falar um pouquinho atual da erosão no solo do Brasil. E então, no modo geral, né, além das partículas de solo em suspensão, o escoamento superficial ele vai transportar nutrientes, matéria orgânica, sementes e defensivos agrícolas que vão ter consequências, né? E essas consequências vão trazer prejuízo tanto à agropecuária quanto também à poluição dos recursos hídricos. Então, assim, as perdas por erosão elas vão tender a elevar os custos de produção, aumentando a necessidade de usos de corretivos e fertilizantes, reduzindo, né, o rendimento operacional de máquinas agrícolas, o que acaba sendo um problema, e isso acontece muito aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos. E então, né, existem alguns problemas, né, que vão acarretar a qualidade da água, né, e a disponibilidade. Vão ter também problemas de poluição do assoreamento dos mananciais, né? E no Brasil, nos últimos anos, né, como as quedas de barreira e deslizamento e assoreamento dos rios e enchente, isso tem afetado bastante o país num modo geral. E para isso, né, o manejo adequado do solo e da água, buscando reduzir o escoamento superficial por meio do aumento da sua infiltração no solo e, consequentemente, né, o reabastecimento do lençol freático, representa uma prática fundamental para melhorar o aproveitamento das chuvas, minimizando os picos de vazão e reduzindo o déficit de água nos períodos principalmente de estiagem. Aí aqui eu trago, né, um mapa, né, que eu achei no site da Embrapa, que fala das áreas vulneráveis, né, à erosão no Brasil. E aí a gente pode perceber que a parte aqui do Nordeste, né, ela tem, devido às condições climáticas, né, como a gente tem, sabe, lá que não tem tanta chuva, né, durante
o ano, então tem uma baixa, né, vulnerabilidade para que se tenha erosão, né? O Centro-Oeste, ele tem uma situação já bem mais crítica comparado ao Nordeste, né? Principalmente nas bordas do Pantanal ali. E no Sul aqui também, né, tem um 40% do grau elevado, né? Isso por causa da suscetibilidade dos solos presentes aqui no Rio Grande do Sul, que são fortemente pressionados à erosão. Então, achei essa imagem bem interessante para a gente ter uma noção, né, das áreas vulneráveis aqui no Brasil. E toda essa falta, né, de manejo, né, e erros que acontecem na produtividade do solo, ela vai acontecer impactos, né. E aí eu trouxe uma tabela aqui que eu achei com alguns dados interessantes, em que 822,7 milhões de toneladas, né, vão corresponder às perdas anuais de solo em áreas de lavouras e pastagem aqui no Brasil, sendo que, na verdade, 751 milhões de solos, né, de toneladas são devidos às áreas ocupadas com lavouras e que 71,1 milhões de toneladas provém de terrenos cobertos por pastagem. Então, a gente pode saber que o solo ele precisa ter um cultivo de forma correta, porque ele acaba afetando muito a erosão e a intensidade dessa perda de solo em determinada região. Então, quais que são esses tipos de impactos, né? Quais impactos que vão acarretar nessa perda de solo, nessas erosões? Então, né, um deles vai ser exatamente a perda de solo, né? Onde, como mostra, por exemplo, aqui a figura onde a gente vê uma grande área com uma perda de solo enorme aqui neste vão. A erosão ela vai remover a camada superficial do solo fértil, né, que vai conter nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, e isso vai levar à perda de produtividade agrícola, né, dessa região e comprometer a capacidade da terra de sustentar a vegetação, então fazendo com que aconteça, né, com que aquela área ali seja degradável, que perca ali de fato os nutrientes desses solos, né, e da vegetação que havia em torno dela. Outro impacto, né, que vai acontecer vai ser a poluição da água, porque essa terra erodida ela vai ir para algum lugar juntamente com esses sedimentos e nutrientes, né, e produtos químicos associados a essa erosão. Então, ela pode ser transportada para os corpos da água, né, e aí isso pode ser tanto como rio, lagos, né, e oceanos, porque eles vão acabar desaguando em um único ponto, né, final. E isso pode causar muita poluição dessa água, porque afetando a qualidade, né, e prejudicando a vida aquática daqueles que vivem na região. Junto a isso também vai acontecer a diminuição da fertilidade do solo, né? Porque a camada mais superior do solo ela vai ser rica em matéria orgânica e nutrientes que vão ser essenciais para o crescimento das plantas, e a erosão ela vai remover esses nutrientes e isso vai ser um impacto, né? Tornando menos adequado para a agricultura e também modificando algumas características, por exemplo, de agricultura que ali antes seria possível, né, haver cultivo não podendo ter mais esse tipo de prática nesse solo, porque ele teve a perda de fertilidade. Outro impacto, né, que vai ocasionar vai ser a alteração da paisagem, porque a erosão ela vai poder alterar significativamente a aparência da paisagem, causando a formação das ravinas, vassourocas e outras características erosivas, inclusive, que a gente conhece, né, como as vassourocas também e outras mais. E isso pode afetar negativamente a beleza, né, da área e reduzir o valor estético e recreativo dessas terras. Então, um exemplo bem visível seria a imagem aqui do lado. Outro tipo de impacto, né, vai ser a perda da biodiversidade, porque ela vai destruir, né, os habitats naturais, prejudicando a diversidade das espécies de plantas e animais na região dessa determinada área, né, que está erodido mais intensificado, né, e isso pode levar à perda da biodiversidade e também afetar esses ecossistemas. E também a desertificação, né, porque a terra vai perder gradualmente a sua capacidade de sustentar a vida vegetal devido à degradação do solo. Outro fator que vai impactar bastante vai ser os impactos econômicos, né, porque eles vão
principalmente na área agrícola, né? Porque vão perder a produtividade, vai ser necessário medidas de controle da erosão e esses custos associados a essa reabilitação do solo, eles afetam os meios de subsistência das comunidades rurais, né? Porque não são custos tão baratos. Então, óbvio que para um agricultor, né, o lucro ele é sempre o principal, e quando se tem uma erosão e o lucro cai, tu precisa tomar medidas para que aquele teu solo volte a produzir aquela demanda que tu necessita, vai ser um grande impacto. E também nas mudanças climáticas, porque ele vai liberar carbono, né, armazenado no solo para a atmosfera, que vai contribuir, né, para a emissão dos gases do efeito estufa e, consequentemente, né, o aquecimento global. A utilização de práticas de conservação do solo, eles vêm como um passo inicial de um grande projeto maior, que seria o de redefinir a forma com que está estabelecida a relação entre a sociedade e a natureza, conduzindo uma exploração racional do solo e evitando a degradação do mesmo. Assim, alguns autores recomendam uma lógica ideal para a intervenção no processo de degradação, que consistiria em 3 passos, que seriam: primeiro, reorganizar o escoamento superficial e promover o controle de ravinas e vossorocas. O segundo passo seria o uso de barreiras físicas. E o terceiro passo seria práticas de reconstituição do solo. Dando continuidade, então, ao nosso trabalho, eu apresentarei sobre as práticas para o controle da erosão e conservação do solo. É necessário dizer que o correto manejo e uso do solo se consiste nas primeiras práticas e mais fundamentais para a conservação do solo. E, em complemento a isto, somam-se práticas vegetativas, práticas mecânico-vegetativas e práticas mecânicas na forma de barreiras físicas como um complemento para a promoção da conservação do solo. Então, passando para as práticas propriamente ditas, antes quero ressaltar que essas práticas estão ligadas mais ao controle da erosão no solo. Podemos destacar sobre a localização das culturas conforme o terreno onde que estão sendo dispostas. No caso, os solos mais planos das propriedades devem ser priorizados culturas anuais, tais como milho, feijão, hortaliças e outras. Nas áreas de encosta, que são pouco amorradas, no caso, áreas de encosta não muito fortes, não muita declividade, deve ser priorizado algumas outras plantas, como café, frutas ou cultivo de pastagens. E a parte muito amorrada devem ter como prioridade matas ou reflorestamento. Outra prática que deve ser adotada é evitar queimadas, pois o fogo destrói todos os restos de cultura que podem ficar sobre o solo, que, com a ação da natureza, poderiam se tornar um ótimo adubo. Porém, quando o fogo passa, ele termina com essa possibilidade, além de afetar os animais, a fauna do solo, que é responsável por alguns processos biogeoquímicos, bem como o processo de descompactação. Da mesma forma que ele tem influência mecânica no solo, deixando ele endurecido e mais propício aos danos da erosão. Outra prática que pode ser adotada
são as curvas de nível. Chamamos de curva de nível a linha formada no terreno por alguns pontos que estão na mesma altura, ou seja, uma curva que mesmo em terrenos irregulares não tem caimento. Quase todas as práticas de conservação do solo estão baseados no sistema de curva de nível. Esta curva de nível ela pode ser feita com aparelhos simples, como nível de mangueira e o pé de galinha. Aproveitando ainda sobre as curvas de nível, também temos um enleiramento em nível, que são barreiras formadas após a derrubada de mata ou capoeira, após os galhos maiores terem sido aproveitados para a lenha. Sendo assim, eles são o restante da derrubada de matas ou capoeiras, ou mesmo de restos de cultura. Esses restos de mato e de cultura, eles passam a ser uma barreira eficiente contra as enxurradas. Também aproveitando sobre as curvas de nível, temos a prática do preparo do solo e plantio em nível, sendo que a aração e a gradagem e o plantio realizados em curva de nível, evitando assim a formação de enxurradas. Esta prática possui duas vantagens, que seria de evitar a erosão e facilitar o trabalho de máquinas e de animais no campo, resultando assim em uma vantagem econômica de menores gastos. Também temos as capinas alternadas. Sabemos que a capina mexe muito com o solo, deixando a terra solta. E assim, quando vem uma chuva forte, ela termina por arrastar muito o solo rico em uma enxurrada. Sendo assim, uma das formas de se evitar no caso de uma cultura permanente, fazer a capina alternada em nível. Ou seja, em uma rua se limpa e a outra deixa sem a limpeza. E na capina seguinte se alterna, deixando a rua que foi limpa com a vegetação e a rua que não foi limpa fazendo a capina. Sendo assim, ela promove uma retenção deste solo que seria levado em uma enxurrada. A rotação de culturas também se apresenta como uma prática de conservação do solo. No caso, ela consiste de não repetir em anos seguidos a mesma cultura em uma mesma área. Uma sugestão seria dividir o terreno de uso para as culturas em 3 partes, colocando uma cultura em cada parte. E a cada ano fazendo a troca das culturas entre essas áreas, de modo que ela não se repita em anos seguidos. Um exemplo visível está na ilustração deste slide, onde foi dividido um terreno em 3 partes e conforme segue-se os anos de uso, vai promovendo-se a alternância das culturas entre essas partes divididas. Outra prática que posso abordar também seria o da adubação verde. Esta adubação verde é feita com plantio de algumas plantas leguminosas, das quais posso destacar o guandu, o mucuna, feijão de porco, labi-labi e algumas outras. Quanto ao preparo dessa adubação verde, é o seguinte: elas podem ser plantadas logo após a colheita da cultura principal e quando elas estão iniciando a floração,
devem ser cortadas. Esta adubação verde funciona da seguinte forma. Ela protege o solo durante a entre-safra, garantindo ali a permanência do solo, além de facilitar a penetração de raízes, que facilitará a penetração da água no solo, né? Segura a água no solo. E essa adubação verde termina por aumentar a matéria orgânica no solo, que é um item importante, e a fertilidade. Uma prática também são as faixas de retenção. Essas faixas de retenção consistem de plantio na curva de nível de plantas de vegetação fechada, formando faixas de 1 a 2 metros de largura que ajudam a segurar as enxurradas. Porém, é necessário considerar cada terreno, cada caso e cada uso. Assim, algumas plantas que seriam indicadas para essa formação de faixas seriam a cana, o capim-cidreiro e o capim-colchão. Para considerar, né, as medidas de distância, tem que se levar em consideração o tipo do solo e a inclinação. Geralmente são plantadas essas faixas de retenção entre as culturas principais. Outra prática é o terraceamento. Ela consiste em uma das práticas mais eficientes contra a erosão em terrenos pouco amorrados. No caso, estes terraços são barreiras que evitam a formação de enxurradas, ou seja, eles diminuem a velocidade do escoamento superficial, promovendo maior infiltração. Eles são formados por um canal que segura a água da chuva e por uma leira que não deixa essa água acumulada sair deste canal. Eles devem ser construídos em uma curva de nível para que toda a água acumulada entre no solo. Uma recomendação para dar maior resistência aos terraços são os seus leitos serem plantados a cana, o capim-cidreiro ou o capim-colchão. E sempre que possível, deve-se observar que as estradas e cercas acompanhem a curva dos terraços. Da mesma forma, a distância entre um terraço e outro deve ser determinado conforme o tipo do solo e a declividade do terreno. Outras técnicas também que envolvem a abertura de canais como práticas de conservação do solo é a abertura de sulcos em nível. Esta é uma prática já mecanizada, bastante utilizada no controle da erosão para pastagens. Ela possui algumas vantagens sobre o terraceamento e o valeteamento, que será abordado no próximo slide, pelo fato de os sulcos serem colocados relativamente próximos uns dos outros, distribuindo assim a água pelo terreno. Estes sulcos são pequenos, rasos e estreitos, dispostos em nível e medem mais ou menos 20 centímetros de largura por 20 centímetros de profundidade, ou seja, relativamente pequeno. Podemos utilizar um sulcador comum para a construção. Uma indicação de espaçamento é de 3 em 3 metros ou de 4 em 4 metros, seguindo, né, o princípio de extensão e declividade. Também temos como prática conservacionista do solo o plantio em patamar. No caso, patamar, ele é um terraço largo que não tem canal em forma de degrau. Esta prática é utilizada em terrenos
com muita inclinação. Na parte plana do patamar, construído em nível, são feitas as plantações. No caso, esta técnica ela é cara e recomendada apenas para terrenos com alto valor agregado. Como prática, também temos a colocação de drenos nos leitos das vossorocas. Esta prática é utilizada quando a erosão ela é subterrânea devido ao fluxo da água em superfície, ou seja, quando ela está abaixo da linha do visível. Apesar de todo o cuidado no desvio das águas superficiais, é necessário ressaltar que ainda haverá infiltração e, deste modo, a água continuará escorrendo no leito da vala ou canal, que será feito a partir dessas vossorocas, a partir da colocação dos drenos nos leitos das vossorocas, melhor dizendo. Para a confecção destes drenos, pode-se usar materiais como bambus amarrados em feixes e até manilhas perfuradas. Outra prática são a construção dos diques de madeira. Esses diques de madeira são feitos a partir de estruturas constituídas por estacas e amarras com corda ou arame. Essas estruturas elas são ancoradas com auxílio de pesadas pedras e cabos, por exemplo. Como qualquer obra destinada a uma estabilização de uma área estável, deve-se tomar um enorme cuidado ao dimensionar e ao escolher materiais adequados, de forma que as forças de deformação que virão atuar sobre a estrutura, tais como tração, flexão, cisalhamento, compressão e outras, não sejam maiores que as forças de resistência dessa estrutura, dada em função de suas dimensões, materiais e formas de construção desta obra. Portanto, tem que ser bastante cauteloso no planejamento desta estrutura. Um acréscimo de informação é que a necessidade de geração de técnicas complementares ao controle da erosão, associados ao uso de vegetação para estabilização de alguns taludes, encostas e áreas instáveis, propiciou o desenvolvimento de tecnologias que preconizam a construção de obras simples a partir da associação de materiais inertes a materiais vivos. Essas estruturas artificiais compõem os chamados métodos biotecnológicos. No caso, vou trazer alguns, começando pelo muros de gabiões, que são paredes formadas por caixas de pedra construídas em formato quadrado, nos quais os fragmentos de rocha são envolvidos por uma manilha de arame, tendo a possibilidade de se compor gabiões, intercalando também estacas vivas, as pedras que, quando do preenchimento das redes de arame, posicionando as estacas de modo a atravessar o gabião com uma extremidade fixada ao talude e a outra saindo à frente do gabião. Após a brotação e desenvolvimento do material vegetal, ocorrerá o enraizamento das estacas e consequente ancoramento das estruturas no talude, barranco ou encosta, que oferecerá uma maior resistência da estrutura à ação de processos erosivos. A vegetação, dessa forma, irá funcionar como contraforte para o suporte da parede. A utilização do material vivo nessas estruturas se torna interessante quando há umidade suficiente na área para ser implantada a obra, de modo de garantir a sobrevivência e a brotação das estacas vivas. Outra técnica da mesma linha é a técnica dos feixes vivos.
Esses feixes são confeccionados a partir de um material com potencial para propagação vegetativa, de modo que venha a ocorrer a brotação de hastes e o surgimento de raízes em um breve período após a implantação das estacas. Eles têm o seu emprego direcionado principalmente para a base de taludes, onde haja fluxo constante de água, como leitos pluviais, canais de vossorocas com afloramento de lençol freático, ou mesmo na prevenção de processos erosivos avançados, dispostos nos canais de escoamento concentrado da água proveniente de enxurradas. Uma das maiores dificuldades para utilizar essa técnica pode ser a obtenção do material vegetal, não somente em quantidade suficiente para a confecção destes feixes, mas também como na relação a espécies com alto potencial de rebrote, a partir de galhos amarrados e fixados junto ao solo que estejam disponíveis na região. Também temos enroncamentos ou diques de pedra. Essas estruturas são construídas em um arranjo de pilhas ou muro a partir da deposição de um material rochoso fragmentado. Essas barreiras são dispostas de modo transversal a um fluxo de água ou sedimentos em superfície, como no canal de uma vossoroca, onde haja escoamento de água proveniente de afloramento do lençol freático, atuando assim como um obstáculo permeável que possibilita a sedimentação de materiais de suspensão e consequente preenchimento de uma feição erosiva. Ainda na mesma linha dos métodos biotecnológicos, temos as râmprolas ou espigões transversais, que consistem de entroncamentos longitudinais construídos em leitos pluviais, com o objetivo de desviar o fluxo de água em um determinado segmento, de modo a paralisar o processo de retirada de material da base do talude fluvial e estabilizar o processo erosivo na margem do curso d'água. E para encerrar esta parte dos métodos biotecnológicos, temos o reforço dos declives com mantas orgânicas ou sintéticas, nas quais materiais como biotêxteis e geotêxteis são utilizados com a função de cobrir uma superfície sujeita à movimentação do solo, conferindo assim uma maior resistência à tração, sendo esses materiais esticados de modo a formar uma malha ou uma leve grade, cujo objetivo é aumentar a força de resistência ao cisalhamento do solo. Então, chegando nessa última parte deste compilado, vou trazer algumas técnicas ou práticas de conservação do solo para a reconstituição do solo, bem como algumas técnicas vegetativas também. Esta técnica que eu trago aqui é o plantio direto. O plantio direto é um sistema que preconiza a mínima mobilização no solo. Neste sistema, também chamado de cultivo sem preparo ou semeio direto, o plantio ou a semeadura são realizados em sulcos abertos sobre um terreno coberto com restos de cultura picada, oriundos de colheitas realizadas anteriormente, também chamado de resteva. Deve haver um bom controle de espécies invasoras para que haja redução no uso de produtos, podendo recorrer à pulverização com herbicidas de contato ou residuais. É importante salientar também que o solo onde será implantado o sistema de plantio direto deve haver boa fertilidade, boa drenagem, não estar compactado, estar limpo de espécies invasoras e não apresentar erosão. A resteva deve ser bem picada para a distribuição mais homogênea na superfície do solo. Caso a área venha a apresentar declividade significativa,
será necessário associar com terraços, já que, mesmo com a presença de palhada, pode haver escoamento de enxurrada em solos com baixa rugosidade superficial e assim formação de sulcos de erosão. Nessas áreas, as linhas de plantio direto devem ser em sentido transversal ao declive do terreno. Também nessa linha, temos a prática de cobertura morta ou mulching. Essa prática consiste em aplicar uma cobertura de restos vegetais secos na superfície do solo, podendo ser folhas, ramos, raízes, cascas de frutos, serragem de madeira e outros materiais. Deve ter uma distribuição uniforme e espessura de vários centímetros. Essa prática é bastante aplicada na conservação de solo, porque protege-o superficialmente não somente contra o impacto direto das gotas de chuva, mas também conserva a sua umidade e reduz a incidência de plantas invasoras, especialmente em áreas agrícolas. Este ambiente favorece ainda o desenvolvimento da macro e da microbiologia do solo, mantendo assim o equilíbrio térmico do mesmo, funcionando como regulador de temperatura, aumentando a quantidade de matéria orgânica e assim contribui para a fertilidade e o desenvolvimento das condições de equilíbrio físico-químico-biológico no solo em questão. Também é necessário abordar sobre o uso de pastagens para o controle da erosão. Os pastos, quando bem formados e bem manejados, eles protegem o solo contra a erosão. Neste caso, alguns cuidados devem ser tomados. Para a formação de uma boa pastagem, você deve seguir práticas já recomendadas sobre preparação do solo, plantio em nível e construção de terraços. E além disso, deve plantar as gramíneas misturadas com leguminosas. Nas pastagens já formadas, deve evitar que o gado raspe o pasto. Para assim, deve-se fazer uma divisão de pastagens, localizando os coxos e bebedouros de modo a distribuir as caminhadas dos animais, ou seja, uma forma de conduzi-los para não atingir as áreas de interesse. E para encerrar este breve apanhado sobre práticas para o controle da erosão e conservação do solo, é necessário falarmos sobre o reflorestamento, pois as florestas oferecem uma ótima proteção do solo contra a erosão, sendo necessário lembrar que em terrenos cobertos com matas não acontece erosão. Por isso, áreas de propriedades que tendem a ser mais atingidas pela erosão, como o topo de morros, os terrenos com muita inclinação e beiras de córregos e rios devem ficar cobertas com matas ou serem reflorestadas. Além disso, o reflorestamento tem algumas vantagens, pois além de controlar a erosão, pode-se aproveitar a lenha e a madeira, evitando assim acabar, ou infligir algum dano nas matas naturais. Bom, já encerrando a minha parte de apresentação, vou apresentar a bibliografia utilizada, pois existe um vasto material, na literatura para quem busca sobre práticas de controle de erosão e conservação do solo. Porém, trouxe um breve apanhado com algumas técnicas principais, pois são bastantes e diversas, bem assim como a abundância de materiais. Sendo assim, o conteúdo que eu trouxe é uma série de simplificações, e reduções.
visando, né, trazer a títulos informativos. E procurando pela bibliografia, encontrará bastantes técnicas, né, interessantes e muitas outras, até mesmo os próprios materiais que vão citados aqui. Muito obrigado pela atenção.